Olá, bom dia. Um bom dia aí para todos vocês. Espero que vocês estejam bem, vocês estejam em paz, né? Eu sei que não são todas as pessoas que sentem, né? É muito pessoal essa coisa, né, da gente, das mensagens, do que a gente escolhe ver. Hoje a gente tem muita opção, né? E eu dou muito valor a tudo que me chama atenção, porque tudo que me chama atenção é para mim, né? Então, se de repente você se sentiu atraído para estar aqui ouvindo esse vídeo, então provavelmente essa mensagem é para você. E o último vídeo que eu fiz, né, que eu tava lá no hospital, eu tava num momento muito conturbado e eu sabia que eu tinha que vivenciar aquele momento, que eu tinha que focar naquilo, né? Então eu me dediquei e eu sabia que depois de tudo isso eu teria condições e teria boas informações, né, para passar aqui. E realmente, né, agora eu tô aqui em casa, voltando à minha rotina novamente, colocando as coisas em ordem, né? Sentindo a tranquilidade novamente. Então, gente, para contextualizar, né, esse vídeo, eu vou contar assim o que aconteceu. E talvez eu provavelmente vou fazer outros vídeos, mas assim, eu vou contar a história, né, o que aconteceu esses últimos dias. Dia um pouco antes, dia 3 de outubro, né? Um pouco antes, a minha mãe não estava legal, né? Porque ela tem demência, Alzheimer, Parkinson, tremor essencial, então são vários diagnósticos, né? E aí, o tremor já estava muito forte e ela estava tendo dificuldade de se alimentar, né? Então, ela não estava conseguindo se alimentar sozinha, então... Só que nos últimos dias, aquilo ficou bem forte, né? E aí, quando acontece isso nessa idade, depois eu comecei a aprender um monte de coisa, né? Esses 15 dias aí no hospital, eu comecei a prestar atenção em tudo que as enfermeiras falavam, tudo. Eu falei assim, já que eu tô aqui, eu vou aprender o que rola, né? Nesse ambiente aqui, nesse cenário. E aí, nessa idade, eles começam a ter dificuldade mesmo eles engasgam. E no caso da minha mãe com um tremor muito forte, então ela estava engasgando muito. E aí ela teve uma broncoaspiração, que eu também nem sabia o que era isso, mas é quando você engole, você engasga, né? E você engole, só que vai pro pulmão. A água, sei lá, o alimento vai pro pulmão em vez de ir pro estômago. E aí ela teve essa broncoaspiração e começou a ter febre, falta de ar, foi levada para o hospital e constatou a pneumonia, né? Ela passou o dia inteirinho lá fazendo vários exames e constatou a pneumonia. E uma pneumonia bem forte. E aí, a gente, depois disso, o médico falou que se teria condições de dar essa medicação, porque essa medicação eu acho que era na veia, então, como não tinha condição de dar, né, até no lugar que ela estava morando, e então ela ficou no hospital internada, tomando a medicação. Só que como ela não estava já conseguindo engolir a medicação dela, do tremor, de tudo que ela tem, ela estava agitadíssima, né? Então ela estava muito... Aquilo para ela era, né, aquela coisa de ficar o dia inteiro dentro de um hospital, não é fácil, né? Ainda mais para ela que era uma pessoa
Então, ainda mais uma pessoa que não gosta de hospital, que nunca vai para o hospital, não gosta de tomar remédio, nada, apesar que ela estava tendo que tomar muitos remédios, mas é porque ela já não estava mais decidindo, né? Mas enquanto ela decidia, ela não queria tomar. Ela era essas pessoas bem mais natural possível que tem, né? E aí aquela situação toda de hospital, né? E aí tem as cuidadoras e eu e meu irmão revezando para ficar com ela, porque precisa ter acompanhante. Então, a gente teve que revezar. E aí que eu vou contar também toda a história dessa questão de eu ter que ir ficar em hospital, né? Sendo que é uma coisa que eu sempre evito ao máximo, né? Tive umas experiências que não foram boas, assim, em hospital, então eu passo longe. Aí quando eu falei, putz, eu vou ter que ficar em hospital, e a gente tinha que ficar pelo menos lá, pelo menos uma semana, que quando tá fazendo o tratamento, né? E aí ela ficou, né, internada, e o local que ela estava, a princípio, que tem um local que é de curta permanência, né, que não sabe direito o que está acontecendo, então eles deixam as pessoas ali. E ali fica bastante gente, então é aquele cenário bem sabe, de você ver todo mundo ali doente, aquela coisa, né, muitas pessoas de idade também. E aí ela ficou alguns dias nessa curta permanência e foi muito sofrido, assim, sabe? Ver ela nesse estado, porque ela não estava conseguindo tomar a medicação dela, então ela não conseguia dormir. Aquela luz acesa, aquele entra e sai. Então ela ficou muito agitada, né? Minha mãe é uma pessoa que gosta de paz, de tranquilidade, então ela ali agitada, não conseguia dormir. Aquele tremor e dando um monte de injeção. Então, assim, do dia para a noite você fala assim, meu Deus, sabe? E aí eu vou entrar aqui numa outra, né? Eu contextualizei o que aconteceu, só que essas 2 semanas aconteceram muita coisa, porque mudou totalmente, né? Mudou totalmente aqui minha rotina, minhas coisas, a do meu irmão. Meu irmão também ficou aqui em casa, porque é mais perto onde eu moro, do hospital. E a gente ficou revezando, e aquela angústia e tudo, né? E aí começou já o meu primeiro desafio para mim, que era, né? Teve um domingo que não tinha, né, nenhuma cuidadora, era até eleição, e a gente precisou revezar. Então eu fiquei durante a manhã com ela, não, revezei com meu irmão, né, durante o dia, e à noite iria uma pessoa lá ficar com ela. Mas para mim, só o fato de ter que entrar num hospital e ver a minha mãe debilitada, né, naquela situação, para mim já foi uma coisa assim que eu comecei a sentir muito medo, porque eu não queria ir para o hospital, entendeu? Eu queria que ela ficasse bem e voltasse lá para casa dela para mim poder ir até ela, né? Mas e aí eu, de alguma forma, em algum nível, eu já sabia que esse processo ia ser bem difícil. E que não tinha como fugir, né? É minha mãe, eu não tinha como fugir de eu sair e falar assim, eu não quero saber disso. E aí eu sabia que estava começando ali um desafio para mim. E aí só que eu fui nesse processo, eu fui sentindo muito amparo, muita proteção, muita orientação. Calma, não fica pensando no que vai acontecer, uma coisa de cada vez. Agora é isso que você tem que fazer? Vai fazer isso. Sabe? E eu fui sendo mesmo guiada, totalmente guiada nesse processo.
Então eu fui sendo guiada por todo esse processo, né? E aí eu falava assim, tá bom, né? Eu vou ter que fazer isso, eu vou. Aí eu fui me preparando e tal. Mas no dia de ir, começou a me dar um negócio, sabe? Meu estômago, uma angústia, uma agonia, uma coisa. Começou a me dar um monte de reação, vontade de voltar, né? Então, como eu disse, em algum nível eu já sabia o que estava por vir, né? E era essa a minha, né, angústia do que estaria por vir, né? Que não seria uma coisa assim simples, ela ia lá tomar um remédio e voltar, né? Só que eu não sabia. E aí, mas no fundo eu sabia. Tô vendo os passarinhos aqui. E aí, esse processo de eu tive que enfrentar muitos medos minhas, muitos medos meus, né? Muitas coisas assim. E aí eu fui. E eu sei que eu não consegui no primeiro dia, né? Porque tive que voltar à tarde, aí eu voltei à tarde. E aí eu tava bem apreensiva assim, mas eu falei, respirando, né? E sentindo aquela paz me guiando. Aí eu entrei e eu achei que quando eu visse ela ia ser, né? Só que veio uma força e eu comecei a brincar, falar, mãezinha, você precisa ficar boa logo, vamos fazer esse tratamento para você ficar boazinha logo, pra gente ir pra casa, tá bom? Só que nesse momento ela já não tava mais falando nada, porque a última vez que eu tinha visto ela tava falando, mas bem assim, ela já tava nesse processo de não conseguir falar, mas ainda alguma coisinha ainda saía. Mas aí, nesse dia, ela só ficava assim, olhando. Não falava, eu não sabia se estava entendendo. Então, foi impactante, mas ao mesmo tempo eu senti uma força assim de abraçar, de beijar ela, de falar para ela ficar boa e tal, tal, tal. Sabe, eu consegui trazer uma energia gostosa ali para ela. E aí, a hora ela só fazia assim e tal. E aí, nesse dia, eu fui no horário da visita. E aí, depois eu fui mesmo para ficar, né? Eu fui ficar parte da manhã e um pouquinho da tarde, meu irmão foi ficar parte da tarde. Nesse dia também, né, eu acordei bem cedo para ir, eu tava assim, falei, ai meu Deus do céu, aquele medo, né, e eu sabia que ela tava num lugar ali que tinha muita gente, e tipo assim, gente, como eu tenho, assim, uma certa sensibilidade com esse tipo de coisa, eu evito ao máximo certos ambientes, assim, então eu fiquei, né, apreensiva, porque eu falei, ai meu Deus, acho que eu vou ficar agoniada, e eu sabia que eu tinha que estar bem para passar uma energia gostosa para ela, né. Só que aí eu estava muito fortalecida quando eu cheguei lá, porque eu falei, não, beleza, eu tenho que estar aqui com ela. Aí eu estava bem fortalecida, abracei, fiquei pegando a mão dela, fiquei falando coisas no ouvido dela, fiquei dando força, e ela estava, nesse dia, ela estava tremendo muito, eu ficava segurando a mão dela. Então, é surreal, né? Quando a gente, sim, tem medo de algo, de enfrentar algo, mas quando a gente enfrenta, porque a gente sabe que a gente precisa enfrentar, que isso é necessário, nossa, vem a força. Vem uma força assim que você fala assim, caramba, não imaginava que eu teria toda essa força. E todo esse processo que aconteceu, eu não imaginava que eu teria toda essa força, né? Então, eu vou ficando por aqui e aí, porque tem bastante coisa para falar, tá? E aí eu faço um novo vídeo contando e vamos ver até onde vai, tá bom? Então, muito obrigada aqui pela sua companhia e fica um grande beijo.